A formiga cortadeira carrega um pedaço de folha 20 vezes mais pesado que o seu próprio corpo. Ela caminha há 3 horas, percorrendo o equivalente a quilômetros de terreno para ela, desviando de obstáculos, escalando raízes e atravessando riachos em pontes improvisadas, feitas com corpos de outras formigas. Ela não está comendo a folha. Formigas cortadeiras não conseguem digerir matéria vegetal. Elas estão carregando esta folha para o ninho, para uma câmara subterrânea profunda, onde ela será usada para algo que parece impossível para um inseto. Eles estão cultivando a terra. Dentro da colônia, formigas operárias especializadas recolhem fragmentos de folhas e os mastigam até transformá-los em polpa. Elas misturam essa polpa com suas próprias fezes, criando um substrato perfeitamente equilibrado em nutrientes e umidade. Em seguida, plantam um fungo, uma espécie específica que não existe em nenhum outro lugar na natureza, e que vem sendo cultivada por essa colônia de formigas há milhões de anos. O fungo cresce no substrato preparado, decompondo a matéria vegetal em nutrientes que as formigas conseguem digerir. Outras operárias cuidam constantemente do jardim de fungos, podando-o, removendo as seções contaminadas e adicionando antibióticos secretados por glândulas em seus corpos, para impedir que bactérias concorrentes se proliferem. Isto é agricultura, completa com cultivo de plantações, gestão de resíduos, controle de pragas e aplicação de antibióticos. Acontece em uma colônia de insetos com cérebros menores que um grão de areia, coordenando atividades que envolvem milhões de indivíduos, mantendo um sistema tão complexo que cientistas humanos ainda estão descobrindo novos aspectos de seu funcionamento. E esta é apenas uma espécie. Um exemplo do comportamento de uma colônia de formigas em um mundo que inclui mais de 12.000 espécies, cada uma com suas próprias estratégias especializadas, suas próprias soluções aparentemente impossíveis para problemas de sobrevivência, seus próprios mundos ocultos, que operam com princípios que parecem sofisticados demais para criaturas tão pequenas. Então, o que realmente acontece dentro das colônias de formigas? O que permite que milhões de indivíduos com cérebros minúsculos coordenem atividades que se assemelham a um planejamento inteligente? E como as formigas criaram sociedades tão bem-sucedidas que representam mais de 20% da biomassa animal total da Terra? Porque quando você olha para dentro do mundo oculto das colônias de formigas, quando você vê o que essas criaturas realmente fazem e como fazem, você percebe que a própria colônia é o organismo. Formigas individuais são mais como células em um corpo do que criaturas independentes. E esse corpo é capaz de coisas que redefinem o que pensamos que organismos simples podem realizar. Uma colônia de formigas de fogo está sob ataque. Uma forte chuva inundou o seu ninho subterrâneo, e a água está entrando nas câmaras onde a rainha e as larvas ficam. Para si, na maioria dos insetos, isso seria catastrófico. O afogamento mataria a colônia em minutos. Mas as formigas de fogo não se afogam. Em vez disso, elas fazem algo que parece violar as leis da física. Eles constroem uma jangada. Não uma jangada de madeira ou destroços. Uma jangada feita de seus próprios corpos. Milhares de formigas operárias se aglomeram, agarrando-se umas às outras com as patas e mandíbulas, formando um tapete vivo que se espalha pela superfície da água. Mais formigas se amontoam por cima, adicionando camadas, criando uma estrutura tão densa que a água não consegue penetrá-la. A rainha e as larvas são transferidas para a parte superior desta jangada, mantidas secas e em segurança enquanto a colônia flutua. E aqui está a parte notável. As formigas na camada inferior, as que estão de fato submersas na água, estão respirando. As formigas de fogo são hidrofóbicas. Seus corpos são cobertos por minúsculos pelos que aprisionam o ar, criando uma fina camada de atmosfera ao redor de cada formiga, mesmo quando estão submersas.
As formigas se entrelaçam tão firmemente que essas camadas de ar se conectam, formando canais e bolsas onde o oxigênio pode circular. As formigas, no fundo, não estão se afogando, porque estão literalmente respirando o ar, que fica preso na estrutura da própria jangada. E elas revezam suas posições. Depois de um certo tempo submersas, uma formiga sobe pela jangada, e outra ocupa seu lugar na camada inferior. A colônia mantém esse rodízio automaticamente, sem qualquer coordenação central, garantindo que nenhuma formiga fique submersa tempo suficiente para sufocar. Essa jangada pode permanecer à tona por semanas, se necessário. A colônia irá derivar até encontrar terra firme, onde desmontará e reconstruirá o ninho. Pesquisadores documentaram jangadas de formigas de fogo, carregando mais de 100.000 indivíduos, flutuando em rios inundados e sobrevivendo a condições que matariam quase qualquer outro inseto. Mas eis o que torna isso verdadeiramente notável do ponto de vista biológico. Nenhuma formiga individual sabe como construir uma jangada. Não existe um modelo em seu cérebro, nenhuma instrução genética que diga: quando inundadas, conectem seus corpos seguindo esse padrão específico. Em vez disso, a jangada surge de regras simples, seguidas por formigas individuais, que respondem às condições locais. Cada formiga consegue detectar quando está na água, quando está em contato com outras formigas e quando está sendo empurrada pela correnteza. Com base nessas informações, ela toma decisões simples: agarrar-se a formigas próximas, mover-se em direção a áreas onde outras formigas estão agrupadas e, se ficar submersa por muito tempo, subir. Milhões de formigas, seguindo essas regras simples simultaneamente, criam uma estrutura complexa com propriedades específicas. Flutuabilidade, canais de ar, distribuição de carga, sistemas de rotação. Nada disso é planejado. Nada disso é dirigido por um líder ou supervisor. Simplesmente emerge do comportamento coletivo de indivíduos seguindo regras locais. Isso é inteligência coletiva. E é assim que as colônias de formigas resolvem problemas que parecem exigir planejamento e coordenação muito além da capacidade de seus minúsculos cérebros. Dentro de uma colônia de formigas tecelãs, no Sudeste Asiático, as operárias estão construindo um ninho. Mas elas não estão usando lama, material vegetal ou seda que elas mesmas produzem. Elas estão usando larvas vivas como ferramentas. As operárias formam correntes entrelaçando seus corpos, agarrando-se às folhas e puxando-as para a posição correta. Assim que as folhas estão alinhadas, outras operárias chegam correndo, carregando larvas em suas mandíbulas. Essas larvas produzem seda, a mesma seda que usarão para fazer casulos quando se transformarem em pupas. As operárias apertam as larvas delicadamente e a seda sai. Elas usam as larvas como tubos de cola, aplicando a seda ao longo das bordas das folhas, unindo-as em uma estrutura que se tornará o ninho. As larvas não resistem. Elas produzem seda sob comando, permitindo que sejam usadas como ferramentas vivas pela colônia. Isso é o uso de ferramentas por insetos. Não se trata apenas de pegar um objeto e usá-lo, mas de usar um membro vivo de sua própria colônia como um instrumento especializado para realizar uma tarefa que seria impossível de outra forma. E isso revela algo crucial sobre o funcionamento das colônias de formigas. A colônia não é organizada por hierarquia ou estrutura de comando, mas por uma divisão de trabalho tão extrema que as formigas individuais se tornam ferramentas especializadas. Em uma colônia madura de formigas cortadeiras, podem existir 7 castas físicas distintas. As operárias menores, chamadas de mínimas, são quase invisíveis a olho nu. Elas trabalham dentro dos jardins de fungos, cuidando da plantação, removendo resíduos e aplicando antibióticos. Seus corpos são otimizados para trabalhar em espaços confinados e realizar tarefas delicadas. Operárias ligeiramente maiores, chamadas de operárias menores, fazem o corte das folhas.
Suas mandíbulas têm formato diferente. São mais afiadas e poderosas, capazes de cortar material vegetal resistente. Mas elas ainda são pequenas o suficiente para subir nas plantas e trabalhar em galhos finos. As operárias da mídia são ainda maiores. Elas fazem o transporte, carregando fragmentos de folhas dos locais de corte de volta para o ninho. Seus corpos são otimizados para força e resistência, capazes de carregar cargas muitas vezes maiores que seu próprio peso por horas. Em seguida, vêm as formigas maiores. Formigas gigantescas com cabeças que são basicamente músculos da mandíbula. Elas não cortam folhas, nem cuidam de jardins. São soldados, defensoras que guardam as entradas dos formigueiros e patrulham as trilhas. Suas mandíbulas podem cortar o exoesqueleto de insetos atacantes ou infligir mordidas sérias em ameaças maiores. E por fim, em algumas espécies, existem as supermajores, formigas tão grandes que mal conseguem passar pelos túneis da colônia, com cabeças tão maciças que parecem deformadas. Essas formigas só aparecem durante grandes conflitos, ou quando a colônia está se mudando para um novo local. Elas são especializadas em combate extremo e trabalho pesado, sendo acionadas apenas quando as operárias normais não conseguem realizar a tarefa. Cada casta é geneticamente idêntica. Todas se originaram de ovos, postos pela mesma rainha. Mas o que recebem durante o desenvolvimento larval determina seu tamanho e forma finais. A colônia ajusta a proporção das diferentes castas, de acordo com suas necessidades, produzindo mais soldados quando as ameaças aumentam, mais operárias quando o alimento é abundante e mais jardineiras de fungos quando a plantação precisa se expandir. Este é um desenvolvimento controlado ao nível da colônia. As larvas individuais não escolhem o que irão se tornar. As operárias que as alimentam fazem essa escolha com base em sinais de feromônios, que indicam o que a colônia precisa naquele momento. E isso revela a verdade fundamental sobre as colônias de formigas. As formigas individuais não são realmente indivíduos da maneira como normalmente pensamos em organismos. Elas são mais como células que podem se mover. A colônia é o organismo em si e controla sua própria composição da mesma forma que o seu corpo controla quais tipos de células produzir. Mas se a colônia é o organismo, então o que é o cérebro? Como um sistema com milhões de partes móveis e sem controle central consegue tomar decisões? Uma coluna de formigas correição está em marcha. São mais de 1 milhão de indivíduos nesse ataque, movendo-se em uma frente coordenada de 15 metros de largura por centenas de metros de comprimento. Elas estão varrendo a floresta tropical como um tsunami vivo, matando e devorando tudo em seu caminho que seja lento demais para escapar. Os insetos fogem. As aranhas sobem nas árvores. Os pequenos vertebrados correm para se proteger. As formigas não perseguem presas individuais. Não precisam. A enorme densidade do ataque faz com que qualquer coisa que não se mova rápido o suficiente seja subjugada por milhares de formigas simultaneamente. Mas eis a parte notável. Este ataque não tem líder. Não há formiga na frente dirigindo a coluna. A rainha nem está presente. Ela está de volta ao ninho temporário com as larvas. Mesmo assim, o ataque mantém sua formação, ajusta sua direção de acordo com o terreno, se divide para contornar obstáculos e se reorganiza do outro lado. A tomada de decisões é distribuída por toda a colônia. Formigas individuais seguem rastros químicos deixados por outras formigas, respondendo a feromônios que indicam onde o alimento foi encontrado, ajustando seus movimentos com base em quantas outras formigas estão se movendo em uma determinada direção. Quando parte do grupo de formigas encontra uma rica fonte de alimento, mais formigas convergem para aquele local. O aumento no número delas cria rastros de feromônios mais fortes, que atraem ainda mais formigas, criando um ciclo de retroalimentação que concentra os esforços do grupo em áreas produtivas.
quando parte do enxame chega a um beco sem saída ou a uma área sem alimento, menos formigas seguem por esse caminho. Os rastros de feromônios enfraquecem por falta de reforço e as formigas começam a tentar rotas alternativas. Eventualmente, o enxame se afasta das áreas improdutivas sem que nenhuma formiga individual tome uma decisão estratégica para fazê-lo. Isso é a estigmergia, um método de coordenação em que o próprio ambiente armazena informações. As formigas não precisam se comunicar diretamente sobre para onde ir ou o que fazer. Elas apenas respondem a rastros deixados por outras formigas, e essas respostas criam padrões que parecem planejamento centralizado, mas emergem de interações puramente locais. E não são apenas as formigas correição que usam isso. Quase todas as espécies de formigas dependem, em maior ou menor grau, de trilhas de feromônios. Quando uma formiga exploradora encontra alimento, ela deixa um rastro químico em sua jornada de volta ao ninho. Outras formigas detectam esse rastro e o seguem até a fonte de alimento. Cada formiga que chega ao alimento reforça o rastro com seus próprios feromônios na viagem de retorno. O resultado é um sistema de otimização que encontra automaticamente o caminho mais curto entre o ninho e o alimento. Caminhos mais longos levam mais tempo para serem percorridos, por isso são reforçados com menos frequência. Caminhos mais curtos são reforçados com mais frequência, porque as formigas completam o percurso mais rapidamente. Com o tempo, o rastro de feromônio mais forte corresponde à rota mais eficiente, e esse é o caminho que a maioria das formigas seguirá. Este é o mesmo princípio matemático que os algoritmos de computador usam para resolver problemas do caixeiro viajante e otimizar rotas de entrega. Mas as formigas o desenvolveram milhões de anos antes de os humanos inventarem os computadores. Elas realizam cálculos de otimização usando apenas gradientes de concentração de feromônios e regras comportamentais simples. A colônia consegue resolver problemas que formigas individuais nem sequer compreendem que existam. Encontrar rotas de forrageamento ideais. Alocar operárias para tarefas com base na demanda. Regular a temperatura e a umidade do ninho. Defender-se de ameaças. Tudo isso acontece sem planejamento central, sem que nenhuma formiga tenha uma visão completa das necessidades da colônia. E em algumas espécies, a capacidade da colônia de resolver problemas é tão sofisticada que parece demonstrar uma verdadeira inteligência coletiva. Uma colônia de formigas Temnotórax precisa se mudar para um novo ninho. O local atual foi danificado e as exploradoras estão procurando alternativas. Elas encontraram 3 locais potenciais, cada um com diferentes vantagens e desvantagens. O sítio A é próximo, mas pequeno. O sítio B é maior, porém mais exposto à luz solar. O sítio C é perfeito em tamanho e localização, mas exige a travessia de uma área aberta e perigosa para chegar até ele. Eis o que acontece a seguir. Formigas exploradoras visitam cada local e retornam à colônia, onde realizam danças de recrutamento semelhantes às danças de abelhas. A intensidade da dança corresponde à qualidade do local. Locais melhores recebem um recrutamento mais entusiasmado. Outros batedores são recrutados e vão verificar os locais pessoalmente. Se concordarem com a avaliação, retornam e realizam suas próprias danças de recrutamento. Se discordarem, realizam danças menos intensas ou simplesmente não recrutam. Ao longo de várias horas, um consenso surge. Cada vez mais formigas realizam danças de recrutamento para o sítio C. As danças para os sítios A e B diminuem à medida que as exploradoras os comparam com o sítio C e os consideram inferiores. Eventualmente, um limite é atingido. Formigas suficientes se estabelecem no sítio C, de modo que as operárias começam a transportar larvas e pupas para o novo local. A colônia não se muda de uma só vez. Em vez disso, ocorre uma transferência gradual à medida que mais operárias se convencem de que o sítio C é a escolha certa. Trata-se
de uma tomada de decisão democrática por quórum. A colônia está essencialmente votando, com a avaliação de cada batedor contribuindo para uma escolha coletiva. E, surpreendentemente, as colônias que utilizam esse sistema escolhem consistentemente a melhor opção disponível, mesmo quando essa opção não era inicialmente a mais popular. Elas estão ponderando múltiplos fatores, comparando opções e chegando a um consenso por meio do processamento distribuído de informações. Formigas individuais não conseguem fazer isso. A capacidade cognitiva de uma única formiga é muito limitada, mas a colônia, como um sistema, pode realizar avaliações que exigem a integração de informações de dezenas de exploradoras, cada uma fornecendo dados sobre diferentes locais potenciais para o ninho. É por isso que a colônia é o organismo. O poder computacional não reside em cérebros individuais. Ele emerge da rede de interações entre milhares ou milhões de indivíduos, cada um contribuindo com pequenas informações que, coletivamente, formam um quadro completo. Mas o exemplo mais extremo dessa inteligência coletiva talvez sejam as supercolônias, sociedades de formigas que cresceram tanto que transcenderam os limites normais das colônias e criaram algo sem precedentes na natureza. No sul da Europa, existe uma supercolônia de formigas argentinas que se estende por mais de 6.000 quilômetros de litoral. Ela vai da Itália à Espanha, passando pela França, e abriga bilhões de formigas individuais em ninhos interconectados que funcionam como uma única unidade cooperativa. Formigas da Itália cooperam com formigas da Espanha, apesar de estarem separadas por milhares de quilômetros. Elas não brigam entre si como formigas de colônias diferentes normalmente fariam. Elas se reconhecem como parte da mesma linhagem genética e trabalham juntas sem problemas. Essa supercolônia abriga bilhões de rainhas e trilhões de operárias. É a maior estrutura cooperativa já construída por seres vivos, maior que qualquer cidade humana, mais populosa que qualquer nação, abrangendo distâncias que formigas individuais jamais conseguiriam percorrer durante suas vidas. E funciona. Os recursos são compartilhados por toda a supercolônia. Operárias de um ninho ajudam a defender outro ninho a quilômetros de distância. O material genético circula por todo o sistema à medida que rainhas e machos se deslocam entre os ninhos durante os voos nupciais. Esta é a estrutura da colônia ampliada para proporções continentais e cria uma entidade tão grande e tão bem-sucedida que se tornou uma espécie invasora, superando as formigas nativas onde quer que se estabeleça. O sucesso vem dos números e da cooperação. Quando você tem trilhões de operárias operando como uma unidade coordenada, você pode esmagar qualquer oposição. Espécies nativas de formigas que lutam entre si não conseguem competir com uma supercolônia que nunca desperdiça recursos em conflitos internos. Mas essa supercolônia não seria possível sem as mesmas inovações biológicas que fazem as colônias de formigas normais funcionarem. Os sistemas de comunicação por feromônios que permitem a coordenação. A especialização de castas que cria uma divisão de trabalho eficiente. A tomada de decisão distribuída que permite que a colônia funcione sem controle centralizado. Todos esses sistemas são escaláveis. Funcionam tanto para uma colônia de algumas centenas de formigas, quanto para uma supercolônia de trilhões. Os princípios permanecem os mesmos, mesmo com o aumento exponencial da escala. E esses princípios foram tão bem-sucedidos que as formigas colonizaram quase todos os habitats terrestres da Terra. Da tundra ártica às florestas tropicais, dos desertos às cidades. As formigas encontraram maneiras de sobreviver e prosperar, usando a organização da colônia como sua vantagem competitiva. Na floresta amazônica, existem formigas que estabeleceram relações simbióticas com plantas. As plantas fornecem espinhos ocos para as formigas construírem seus ninhos e produzem estruturas alimentares especializadas para elas.
Em troca, as formigas defendem a planta agressivamente, atacando qualquer inseto que tente comer as folhas, chegando a eliminar a vegetação concorrente ao redor da base da planta. Isso é mutualismo, um tipo de relação que evoluiu a ponto de nenhuma das espécies conseguir sobreviver sem a outra. A planta não consegue se defender sem as formigas. As formigas não conseguem sobreviver sem o abrigo e o alimento que a planta fornece. Elas se tornaram um único sistema integrado, planta e colônia funcionando como um único organismo. Nas savanas africanas, existem formigas que constroem formigueiros com mais de 6 metros de altura, equipados com sistemas de ventilação interna que regulam a temperatura e a umidade com precisão. Os formigueiros possuem chaminés que criam fluxo de ar, câmaras em profundidades específicas para manter as condições ideais para o crescimento de fungos e características estruturais que canalizam a água da chuva para longe de áreas críticas. Esses formigueiros podem durar décadas, abrigando milhões de formigas ao longo de várias gerações de rainhas. São verdadeiras obras arquitetônicas, que rivalizam com os cupinzeiros em complexidade, construídas sem projetos ou planejamento prévio, apenas com base em comportamento coletivo, seguindo regras simples que produzem resultados sofisticados. E na sua casa, neste exato momento, provavelmente existe um rastro de formigas em algum lugar. Uma fila de operárias se deslocando entre uma fonte de alimento e seu formigueiro. Cada formiga seguindo trilhas de feromônios deixadas por outras, mantendo a comunicação por meio de sinais químicos, sustentando uma colônia que pode conter milhares de indivíduos vivendo em suas paredes. Essas formigas não têm consciência de fazer parte de um sistema maior. Elas não sabem que a colônia existe como uma entidade separada. Elas estão apenas seguindo regras locais, respondendo a sinais químicos, desempenhando o papel para o qual sua casta as preparou. Mas, coletivamente, elas formam algo que se comporta como um único organismo, com um cérebro distribuído, capaz de aprender, resolver problemas e se adaptar a desafios de maneiras que nenhuma formiga individual conseguiria sozinha. Este é o mundo oculto das colônias de formigas. Não são apenas insetos vivendo em grupos, mas superorganismos que usam biologia extrema para realizar feitos que redefinem o que criaturas simples podem fazer. Elas cultivam plantações usando técnicas agrícolas, que incluem controle de pragas, gestão de resíduos e aplicação de antibióticos. Constroem jangadas com seus próprios corpos, que podem flutuar por semanas sem que nenhuma formiga se afogue. Usam larvas como ferramentas para construir ninhos com folhas vivas. Criam castas de operárias especializadas, cada uma otimizada para tarefas específicas por meio de desenvolvimento controlado. Tomam decisões coletivas através da percepção de quórum, que identifica consistentemente as escolhas ideais. Formam supercolônias contendo trilhões de indivíduos que operam como uma única unidade cooperativa. E fazem tudo isso com cérebros menores que a cabeça de um alfinete, usando inteligência distribuída, que emerge de regras simples seguidas por milhões de indivíduos simultaneamente. A colônia de formigas é a prova de que a inteligência não requer consciência, que a resolução de problemas complexos não precisa de controle centralizado, que uma organização sofisticada pode emergir de baixo para cima, por meio de interações locais, em vez de um planejamento de cima para baixo. Quando você vê uma formiga, não está olhando para um organismo individual no sentido tradicional. Está olhando para uma célula que pode andar, parte de um corpo maior que é invisível porque a maior parte dele está debaixo da terra ou espalhada por um território de quilômetros de extensão. E esse organismo é capaz de feitos que desafiam nossas suposições fundamentais sobre o que os organismos podem ser e como a inteligência pode funcionar. O mundo oculto das colônias de formigas não é apenas uma biologia fascinante. É uma forma de vida completamente diferente, tão bem-sucedida
que as formigas se tornaram uma das formas de vida dominantes na Terra. 20% da biomassa animal terrestre, mais de 12 mil espécies, colônias que variam de algumas dezenas de indivíduos a supercolônias com trilhões de habitantes. Civilizações agrícolas que praticam a agricultura há 50 milhões de anos. Habilidades de resolução de problemas que igualam ou superam as de animais muito maiores. Estruturas cooperativas que abrangem continentes. É isso que acontece quando a evolução descobre que os cérebros não precisam ser grandes se puderem ser interligados de forma eficaz. Que os indivíduos não precisam ser inteligentes se o coletivo puder processar informações em paralelo. Que os organismos não precisam ser estruturados como nós, com controle centralizado e autonomia individual para alcançar adaptação sofisticada e sobrevivência. A colônia de formigas é uma inteligência alienígena, não de outro planeta, mas de um princípio organizacional completamente diferente. E funciona tão bem que essas minúsculas criaturas com sistemas nervosos primitivos construíram sociedades mais bem-sucedidas, mais duradouras e mais disseminadas do que a civilização humana conseguiu em nosso breve período na Terra. Essa é a biologia extrema dentro do mundo oculto das colônias de formigas. Impressionante não apenas para insetos, mas em termos absolutos. Uma solução para os desafios da sobrevivência tão fundamentalmente diferente da nossa abordagem, que estudá-la revela novas possibilidades de como a própria vida pode ser organizada.